Ela vendia sanduíches naturais na porta da empresa quando ofereceu um ao milionário na cadeira de rodas e percebeu que ele hesitou de um jeito que fez seu coração disparar. Letícia estendeu o sanduíche embalado com mãos trêmulas, sorrindo com a esperança desesperada de quem precisava vender cada unidade para sobreviver mais um dia. Ele a encarou por longos segundos, como se estivesse vendo algo que mais ninguém conseguia enxergar. É natural, doutor, sussurrou ela, sem imaginar que aquele momento mudaria tudo para sempre. R$ 8, Letícia respondeu com a voz ligeiramente trêmula, observando como ele segurava o sanduíche com cuidado, como se fosse algo precioso e não apenas pão com recheio que ela havia preparado às 4 da manhã naquele dia. O homem tirou a carteira do bolso interno do paletó, um movimento fluido que revelava anos de hábito, e ela notou que a carteira era de couro fino, mas desgastada pelo uso, contrastando com o terno impecável e o relógio dourado que brilhava em seu pulso. Ele estendeu uma nota de R$ 50 e o coração de Letícia disparou. Senhor, eu não tenho troco para isso, ela disse rapidamente, tentando devolver a nota, mas ele balançou a cabeça com um sorriso que transformou completamente sua expressão séria. Não precisa de troco. Considere um investimento nos próximos sanduíches que você vai me vender. Ele respondeu, e havia algo na voz dele, uma certeza tranquila, que fez Letícia perceber que aquilo não era caridade. Era outra coisa que ela não conseguia nomear. O senhor tem certeza? É muito dinheiro? Ela insistiu, mas ele já estava guardando a carteira. Tenho absoluta certeza. Aliás, qual é o seu nome? A pergunta veio acompanhada de um olhar direto, interessado, e Letícia sentiu o rosto esquentar. Letícia Santos. Ele estendeu a mão, e quando ela a apertou, notou que era firme e quente, apesar da cadeira de rodas. Henrique Azevedo. É um prazer conhecê-la, Letícia. O nome soou familiar, mas ela não conseguiu localizar onde já havia ouvido. Henrique abriu a embalagem do sanduíche ali mesmo, na calçada, e deu uma mordida generosa. Seus olhos se fecharam por um instante enquanto mastigava, e Letícia prendeu a respiração, aguardando o veredito. Excepcional, ele disse finalmente, abrindo os olhos e sorrindo. Há quanto tempo você faz isso? Letícia relaxou os ombros que nem percebera estar tensos. Uns 6 meses. Comecei depois que minha mãe ficou doente e não pôde mais trabalhar como diarista. A honestidade saiu naturalmente, sem o filtro que ela normalmente usava com desconhecidos. Havia algo em Henrique que inspirava confiança. E você faz tudo sozinha? O preparo, a venda? Ela confirmou com um aceno. Acordo às 4 da manhã, preparo tudo em casa e saio para vender. Aqui é um dos meus pontos fixos. Henrique terminou o sanduíche e limpou as mãos com um lenço que tirou do bolso. Posso fazer uma pergunta pessoal? Letícia hesitou, mas acenou. Você já pensou em expandir? Ter um ponto fixo numa estrutura maior? A pergunta a pegou desprevenida. Já pensei, sim, mas não tenho dinheiro para investir. Mal consigo pagar o aluguel e os remédios da minha mãe. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos, observando o movimento da rua, os funcionários que entravam e saíam do prédio atrás dele. Letícia, posso te fazer uma proposta? Mas antes, preciso te contar uma coisa. O tom dele ficou mais sério e ela sentiu um frio na barriga. Eu trabalho neste prédio, na verdade, sou dono desta empresa. O mundo pareceu parar por um momento. Letícia olhou para o edifício imponente atrás dele, depois de volta para seu rosto. Dono? Ela mal conseguiu sussurrar a palavra. Sócio majoritário, ele corrigiu. E todos os dias eu vejo você aqui, sempre educada, sempre sorrindo, mesmo quando as pessoas te ignoram ou são grosseiras. Isso me chamou a atenção. Letícia sentiu as pernas bambas. Durante todos esses meses, ela havia estado vendendo na porta da empresa do homem, e nunca soube. Eu não sabia, senhor.
Se estou atrapalhando, posso procurar outro lugar. Pelo contrário, Henrique disse rapidamente. Você não atrapalha ninguém, e é por isso que quero fazer a proposta. Temos um refeitório interno que atende 200 funcionários. A comida é cara e pesada. Muita gente reclama, alguns saem para comer fora. E se você montasse um ponto de alimentação saudável lá dentro? Letícia arregalou os olhos. Aquilo era bom demais para ser verdade. Eu não entendo. Por que o senhor faria isso por mim? Henrique ajeitou-se na cadeira, e ela percebeu que ele escolhia as palavras com cuidado, porque eu sei o que é precisar de uma oportunidade e porque acredito que você tem talento e determinação. Essas duas coisas juntas são raras. O coração de Letícia batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Mas eu não tenho dinheiro para investir em nada, Sr. Henrique. Não tenho nem experiência com empresa. Henrique, ele corrigiu, sem o senhor. E quanto ao investimento, eu entraria com a estrutura, equipamentos, reforma do espaço. Você entraria com seu trabalho e suas receitas. Seríamos sócios. A palavra sócia ecoou na mente dela. Sócia de um milionário. Parecia um sonho impossível. Eu preciso pensar, ela disse, a voz falhando. Preciso conversar com minha mãe. Henrique sorriu. É claro. Não quero que você tome uma decisão impulsiva, mas posso te mostrar o espaço amanhã, se você quiser. Assim você pode ter uma ideia melhor do que estou propondo. Letícia assentiu, ainda atordoada. Henrique tirou um cartão do bolso e entregou a ela. Meu número está aí. Me liga quando decidir, mas não demora muito. Meus funcionários precisam de comida boa e eu preciso de alguém confiável para fornecer. Ele começou a se mover em direção à entrada do prédio, mas parou e olhou para trás. Ah, Letícia, obrigado pelo sanduíche e pela conversa. Fazia tempo que eu não conversava com alguém que não quisesse algo de mim. As palavras dele ficaram ecoando na mente de Letícia, enquanto ela o via desaparecer pelas portas giratórias. Um funcionário apareceu rapidamente para empurrar a cadeira dele, e ela percebeu o respeito, quase reverência, com que todos o tratavam. Durante o resto da tarde, Letícia mal conseguiu se concentrar nas vendas. A cada cliente que abordava, sua mente voltava para a conversa com Henrique. Sócia. A palavra parecia estranha, impossível. Ela, que mal tinha terminado o ensino médio, sócia de um empresário milionário. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou Dona Vera, sua mãe, sentada na poltrona gasta da pequena sala, assistindo a novela com o volume baixo. A mulher de 58 anos parecia mais velha desde que o problema cardíaco se agravara, mas seus olhos ainda brilhavam com inteligência. Como foi o dia, filha? Letícia sentou-se ao lado da mãe e contou tudo. Cada detalhe da conversa, a proposta, o cartão que ainda segurava nas mãos. Dona Vera ouviu em silêncio, fazendo perguntas pontuais, e quando Letícia terminou, ficaram alguns minutos sem falar. Mãe, o que a senhora acha? Dona Vera suspirou. Filha, eu criei você para ser esperta e desconfiada. Homem rico não faz favor de graça. Mas também te criei para reconhecer oportunidade quando ela bate na porta. Ela segurou a mão de Letícia. Se esse homem quisesse se aproveitar de você, não precisaria inventar essa história toda de sociedade. Ele podia simplesmente te contratar como funcionária e pronto. A lógica da mãe fazia sentido. Então a senhora acha que eu devo aceitar? Acho que você deve ir ver esse espaço, conversar mais com ele, entender direitinho como seria essa sociedade. E se tudo parecer honesto, acho que seria burrice recusar. Naquela noite, Letícia mal conseguiu dormir. Revirou na cama pequena que dividia com a irmã de 16 anos, imaginando como seria trabalhar dentro daquele prédio imponente, ter funcionários, ser respeitada como empresária. Mas também pensava nos riscos. E se desse errado?
E se ela não conseguisse atender a demanda? E se fosse tudo uma ilusão? Na manhã seguinte, ela ligou para o número do cartão. Henrique atendeu no segundo toque. Henrique Azevedo. Bom dia, é a Letícia, dos sanduíches. O tom dele mudou imediatamente, ficando mais caloroso. Letícia, que bom ouvir sua voz. Já decidiu se quer conhecer o espaço? Quero sim. Quando seria possível? Hoje mesmo, se você puder. Que tal às 2 da tarde? É um horário mais tranquilo. Letícia concordou e passou a manhã ansiosa, escolhendo a melhor roupa que tinha, ensaiando perguntas na cabeça. Às 2 em ponto, ela estava na recepção do prédio. O segurança, que sempre a olhava com desconfiança, dessa vez a tratou com cortesia exagerada. Dona Letícia, o doutor Henrique já foi avisado, pode subir. No elevador, ela observou seu reflexo no espelho e tentou controlar o nervosismo. As portas se abriram no 12º andar e Henrique a esperava no corredor, sorrindo. Pontual, gosto disso. Ele a guiou pelo corredor até uma sala ampla com vista para a cidade. Primeiro, quero te mostrar uma coisa. Ele apontou para a janela. Vê aquela calçada lá embaixo? Letícia olhou e viu o ponto exato onde ficava todos os dias. Vejo. Dali de cima eu te observo há meses, não por curiosidade mórbida, ele se apressou a explicar, mas porque me impressiona sua persistência. Chuva, sol, frio, você está sempre lá, sempre educada, sempre sorrindo. Isso diz muito sobre seu caráter. Letícia sentiu o rosto corar. Eu só faço meu trabalho. Não, você faz mais que isso. Você trata cada cliente como se fosse especial. Já vi você dar desconto para quem estava sem dinheiro, já vi você correr atrás de alguém que esqueceu o troco. Isso não é só trabalho, é vocação. Eles desceram para o 3º andar, onde ficava o refeitório. Era um espaço amplo, com mesas espalhadas e uma área de self-service que exalava cheiro de comida requentada. Aqui, Henrique apontou para um canto vazio. Seria seu espaço. Podemos montar uma bancada refrigerada, Pia. Tudo o que você precisar. Letícia caminhou pelo local, imaginando como seria. Quantas pessoas almoçam aqui por dia? Entre 150 e 200. Mas muita gente desiste e pede delivery ou sai para comer fora porque a comida é pesada. Com sua opção saudável, acredito que o movimento aumentaria. Eles voltaram para a sala dele e Henrique abriu uma pasta com papéis. Quero ser transparente com você sobre os custos e a divisão. Ele mostrou planilhas detalhadas. Eu investiria cerca de R$50 mil na montagem do espaço e equipamentos. Você pagaria um aluguel simbólico, digamos R$300 por mês. E ficaríamos com 60% dos lucros para você, 40% para mim. Letícia quase engasgou. 60 para mim? Você é quem vai trabalhar todo dia, quem vai criar o cardápio, treinar funcionários se for preciso. Eu só estou entrando com o dinheiro inicial e o espaço. O trabalho é seu. A generosidade da proposta a deixou desconfiada novamente. Por que tão pouco para o senhor? Para você? Você está investindo muito mais. Henrique recostou-se na cadeira e pela primeira vez ela viu uma vulnerabilidade em seus olhos. Porque depois do meu acidente, muitas coisas mudaram na minha vida. Perdi amigos, perdi uma noiva, perdi a confiança em muita gente. Mas também ganhei uma perspectiva diferente sobre o que realmente importa. Ele fez uma pausa. Ajudar alguém que realmente merece me faz sentir útil de novo. Me faz lembrar porque comecei a trabalhar antes de tudo virar só sobre dinheiro. A sinceridade dele tocou Letícia profundamente. Posso perguntar o que aconteceu? O acidente? Henrique hesitou, depois contou. Acidente de carro há 2 anos, motorista bêbado, vértebras afetadas, cadeira de rodas permanente. Contou sem autopiedade, apenas fatos, mas Letícia percebeu a dor por trás das palavras controladas. E sua noiva?
Não conseguiu lidar com a nova realidade. Terminou 3 meses depois do acidente. A frieza com que ele disse isso revelava uma ferida ainda aberta. Letícia sentiu vontade de segurar a mão dele, consolá-lo, mas se conteve. Sinto muito. Não sinta. Foi melhor descobrir quem ela realmente era antes de casar. Eles ficaram alguns minutos em silêncio, e Letícia percebeu que estava vendo um lado de Henrique que provavelmente poucos conheciam. O homem vulnerável por trás do empresário bem-sucedido. Então, o que me diz, quer tentar? Letícia respirou fundo. Quero, mas tenho algumas condições. Henrique sorriu. Ótimo. Adoro quando as pessoas colocam condições. Mostra que estão pensando sério. Primeiro, quero tudo por escrito. Contrato, direitos, deveres, tudo muito claro. Segundo, se não der certo, quero garantia de que não vou ficar devendo nada. Terceiro, quero poder sair quando quiser, sem prejudicar você. Henrique anotou cada ponto. Todas as condições são justas. Meu advogado vai preparar um contrato detalhado. Mais alguma coisa? Quando começaríamos? Depende da reforma, mas diria que em uns 2 meses. Até lá, você continua vendendo na rua. Vai pensando em novos sabores, talvez testando receitas. Letícia estendeu a mão. Então temos um acordo. Henrique apertou a mão dela, sorrindo. Temos uma sociedade. Nas semanas seguintes, a vida de Letícia virou de cabeça para baixo. Ela continuava vendendo na rua, mas agora também participava de reuniões sobre a reforma, escolha de equipamentos, definição de cardápio. Henrique se mostrou um sócio atento, sempre perguntando sua opinião, respeitando suas ideias. Ele insistiu que ela conhecesse o contador e o advogado, que entendesse cada cláusula do contrato. Não quero que você assine nada que não compreenda completamente, ele disse. Durante esse período, eles se aproximaram naturalmente. As reuniões de trabalho às vezes se estendiam, virando conversas sobre a vida, sonhos, medos. Letícia descobriu que Henrique era formado em engenharia, que havia construído a empresa do zero, que gostava de ler biografias e odiava filmes de terror. Henrique descobriu que ela havia parado de estudar no 2º ano do ensino médio para trabalhar, que sonhava em fazer faculdade de nutrição, que cuidava da mãe doente e de uma irmã adolescente. Por que você não volta a estudar? Ele perguntou um dia. Não tenho tempo nem dinheiro, ela respondeu. E se eu te ajudasse? Tem faculdade à noite, tem bolsa de estudos. A oferta a tocou, mas ela balançou a cabeça. Uma coisa de cada vez, Henrique. Primeiro vamos fazer esse negócio dar certo. A reforma foi concluída em 6 semanas. Letícia não conseguia acreditar quando viu o espaço pronto. Bancada refrigerada profissional, pia de inox, prateleiras organizadas, até um pequeno forno para aquecer os sanduíches. Tudo limpo, moderno, funcional. Está perfeito, ela sussurrou, passando a mão pela bancada. Está merecido, Henrique corrigiu. Agora é só começar. O primeiro dia foi aterrorizante. Letícia chegou às 6 da manhã, organizou tudo 3 vezes, conferiu cada sanduíche, cada etiqueta. Às 7, quando os primeiros funcionários chegaram para o café, ela estava suando frio. Bom dia! Temos sanduíches naturais fresquinhos, ela anunciou com a voz trêmula. A primeira cliente foi uma mulher de uns 40 anos, que pediu um sanduíche de peito de peru. Pagou, experimentou ali mesmo e sorriu. Está ótimo, muito melhor que aquela comida pesada do buffet. Vou voltar amanhã. Aquela primeira aprovação foi como quebrar uma barreira. Outros funcionários se aproximaram, experimentaram, elogiaram. Em 2 horas, ela havia vendido metade do estoque. Henrique apareceu no meio da manhã, fingindo casualidade, mas ela percebeu que ele estava ansioso pelo resultado. Como está indo? Melhor do que esperava, ela respondeu, sorrindo. Já recebi 3 encomendas para amanhã. O sorriso dele foi radiante. Eu sabia que daria certo.
Nas semanas seguintes, o sucesso foi crescente. Letícia teve que contratar uma ajudante, uma moça chamada Sandra, que ela conhecia do bairro. Expandiu o cardápio, incluiu sucos naturais, saladas de frutas. O movimento era constante, os elogios frequentes. Você virou celebridade aqui dentro, Henrique comentou um dia. Todo mundo fala da Letícia dos sanduíches. Ela riu. Ainda estou me acostumando. Às vezes não acredito que isso é real. É real, e você merece cada bit disso. A proximidade entre eles crescia naturalmente. Henrique começou a aparecer no refeitório todos os dias, sempre na mesma mesa no canto, trabalhando no laptop enquanto observava Letícia comandar seu pequeno império. Eles almoçavam juntos quando ela tinha uma pausa, conversando sobre o negócio, mas também sobre outros assuntos. Letícia descobriu que Henrique tinha senso de humor seco, que se preocupava genuinamente com seus funcionários, que às vezes ficava até tarde no escritório porque não gostava de voltar para casa vazia. Você não tem família? Ela perguntou um dia. Meus pais morreram há alguns anos. Não tenho irmãos. Alguns primos distantes, mas não somos próximos. A solidão dele a tocou. E amigos? Henrique riu sem humor. Depois do acidente, descobri quantos dos meus amigos eram realmente interesseiros. Os verdadeiros posso contar nos dedos de uma mão. Letícia sentiu vontade de dizer que ele tinha uma amiga nela, mas se conteve. A relação deles estava ficando complexa e ela não queria complicar ainda mais. Um dia, 3 meses depois da inauguração, uma situação constrangedora aconteceu. Letícia estava atendendo quando ouviu uma conversa na mesa ao lado. 2 funcionárias do financeiro falavam em voz baixa, mas audível. Ela se deu bem, né? Pegou o chefe na cadeira de rodas e agora está rica. Pois é. Deve ter dó dele. Homem assim, aleijado, fica fácil de manipular. Letícia sentiu o sangue ferver, mas se controlou. Continuou trabalhando, fingindo que não havia ouvido, mas as palavras doíam como facadas. Quando Henrique apareceu para o almoço, ela estava quieta, distante. Aconteceu alguma coisa? Ela hesitou, mas decidiu contar. Viu o rosto dele se fechar, os maxilares se contraírem. Quem disse isso? Não importa, Henrique. O que importa é que as pessoas estão falando. E você acredita no que elas estão falando? A pergunta veio carregada de uma dor que ela não esperava. É claro que não. Mas me incomoda que pensem isso de mim, de nós. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. Letícia, sempre vai ter gente que não consegue acreditar que algo bom pode acontecer por mérito. Essas pessoas preferem acreditar em conspiração, em interesse, em qualquer coisa menos na possibilidade de que você simplesmente seja competente e merecedora. As palavras dele a acalmaram um pouco, mas o desconforto permaneceu. Eu só não quero que você seja prejudicado por minha causa. Você não me prejudica, Letícia. Pelo contrário. O tom dele era suave, carregado de algo que ela não conseguia definir. Você trouxe cor para dias que eram só cinza. A confissão ficou pairando no ar entre eles, carregada de significados não ditos. Letícia sentiu o coração acelerar, mas não sabia como responder. A chegada de outros funcionários quebrou o momento, mas algo havia mudado. Nas semanas seguintes, a tensão entre eles cresceu. Não era desconfortável, mas elétrica. Olhares que duravam mais que o necessário, mãos que se tocavam ao passar documentos, conversas que se estendiam além do profissional. Letícia percebia que estava se apaixonando, mas lutava contra o sentimento. Henrique era seu sócio, seu salvador em certo sentido. Misturar negócios com sentimentos poderia destruir tudo. Uma noite, ela estava fechando o ponto quando Henrique apareceu. Era incomum vê-lo àquela hora. Posso te dar uma carona para casa? Ela ia recusar, como sempre fazia, mas algo no olhar dele a fez aceitar. Obrigada. O carro dele era adaptado, com controles manuais,
e ele dirigia com habilidade. Durante o trajeto, conversaram sobre assuntos triviais, mas havia uma tensão no ar. Quando pararam em frente ao prédio simples onde ela morava, Letícia hesitou antes de sair. Henrique, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você realmente fez tudo isso por mim? A verdade. Ele desligou o motor e ficou em silêncio por alguns segundos. Quando falou, sua voz estava baixa, vulnerável. Porque quando te vi naquela calçada, vendendo sanduíches com aquele sorriso mesmo estando cansada, eu vi algo que havia perdido. Vi esperança. Vi alguém que não desistiu apesar das dificuldades. Ele a encarou. E porque, pela primeira vez desde o acidente, alguém olhou para mim e viu uma pessoa, não uma cadeira de rodas. As palavras dele a emocionaram profundamente. Eu nunca vi você como aleijado, Henrique. Vejo você como um homem íntegro, inteligente, generoso. A cadeira é só um detalhe. Para você, talvez. Para a maioria das pessoas, é a primeira coisa que veem. Letícia segurou a mão dele que repousava no volante. Então, a maioria das pessoas é cega. O toque das mãos deles gerou uma corrente elétrica. Henrique entrelaçou os dedos nos dela. Letícia, eu não quero complicar nossa sociedade, mas preciso ser honesto com você. O coração dela disparou. Sobre o quê? Sobre o fato de que você se tornou muito mais que uma sócia para mim. Você se tornou a parte mais importante dos meus dias. A confissão caiu como uma bomba no silêncio do carro. Letícia sentiu os olhos arderem. Henrique, eu sei que pode complicar tudo. Sei que talvez você não sinta o mesmo. Sei que sou um homem em cadeira de rodas com uma bagagem pesada. Mas não conseguia mais fingir que era só negócio. Letícia o encarou, vendo a vulnerabilidade crua em seus olhos. Você acha mesmo que eu não perceberia que também estou me apaixonando por você? A surpresa no rosto dele foi genuína. Está? Estou, e estou apavorada com isso. Henrique sorriu, e foi o sorriso mais bonito que ela já vira. Apavorada por quê? Porque tenho medo de estragar tudo, o negócio, nossa amizade, tudo que construímos. Letícia, o que construímos foi baseado em confiança e respeito. Isso não vai mudar. Ele acariciou o rosto dela com o polegar. Mas se você preferir, podemos fingir que essa conversa nunca aconteceu. Ela balançou a cabeça. Não quero fingir, quero tentar. Quero ver onde isso vai dar. O beijo que se seguiu foi suave, hesitante no início, depois mais intenso. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Então, estamos namorando? Ele perguntou com um sorriso travesso. Estamos tentando namorar. Ela corrigiu, rindo. Vamos devagar, vendo como fica. Nos meses seguintes, eles desenvolveram uma rotina. Henrique a buscava algumas noites, jantavam juntos, conversavam por horas. Ele conheceu Dona Vera e a irmã de Letícia, que o receberam com carinho. Ela conheceu a casa dele, uma mansão adaptada, mas acolhedora, onde ele vivia sozinho com uma empregada que vinha durante o dia. O relacionamento deles era baseado em companheirismo e cumplicidade. Henrique a apoiava em tudo, incentivava seus sonhos, respeitava seus limites. Letícia cuidava dele de forma natural, ajudando-o quando necessário, mas sem tratá-lo como inválido. Era um amor maduro, construído sobre bases sólidas. O negócio continuava prosperando. Letícia havia expandido para outros andares do prédio, contratado mais funcionários, criado um sistema de delivery interno. Ela se sentia realizada profissionalmente e pessoalmente, mas como toda história, havia obstáculos no horizonte. Alberto Mendonça, sócio minoritário de Henrique, havia ficado incomodado com a influência crescente de Letícia na empresa. Ele via nela uma ameaça ao controle que exercia sobre algumas decisões. Um dia, ele procurou Letícia no refeitório. Preciso conversar com você,
disse, sem preâmbulos. Letícia o convidou para sentar, mas ele permaneceu de pé. Vou ser direto. Você está se aproveitando da condição do Henrique. A acusação a pegou desprevenida. Como assim? Um homem em cadeira de rodas, sozinho, carente, fácil de manipular. Você chegou com essa história de sanduíches e agora está controlando decisões da empresa. Letícia sentiu a raiva subir, mas se controlou. Senhor Alberto, eu nunca me meti em decisões da empresa. Meu negócio é só o refeitório. É o que você diz, mas eu sei que você influencia o Henrique. Ele mudou desde que você apareceu. Está mais mole, mais sentimental. A conversa estava tomando um rumo perigoso. Acho melhor conversarmos isso com o Henrique presente. Não precisa. Eu só vim avisar que estou de olho. Qualquer movimento suspeito seu, qualquer tentativa de se meter onde não deve, eu vou agir. Alberto saiu sem esperar resposta, deixando Letícia abalada. Ela não contou nada para Henrique naquele dia, mas ficou pensativa. Será que Alberto tinha razão? Será que ela estava mesmo influenciando decisões sem perceber? Será que as pessoas viam nela uma oportunista? À noite, durante o jantar, Henrique percebeu seu estado. Você está quieta hoje. Aconteceu alguma coisa? Letícia hesitou, mas decidiu contar sobre a conversa com Alberto. Viu o rosto de Henrique se fechar progressivamente. Ele disse isso? A voz dele estava controlada, mas ela percebeu a fúria contida. Disse, e me fez pensar se o quê? Se as pessoas têm razão, se eu realmente estou me aproveitando de você. Henrique parou de comer e a encarou. Letícia, olha para mim. Ela ergueu os olhos. Você acha que eu sou um homem fraco? Incapaz de tomar minhas próprias decisões? É claro que não. Então por que daria ouvidos a alguém que insinua isso? A lógica dele era irrefutável, mas a dúvida havia sido plantada. É que às vezes eu me sinto deslocada no seu mundo, Henrique. Eu sou uma menina da periferia que mal terminou o ensino médio. Você é um empresário milionário. As pessoas vão sempre questionar o que estou fazendo ao seu lado. Henrique segurou as mãos dela sobre a mesa. As pessoas sempre vão questionar qualquer coisa que não entendem. A questão é, você se importa com o que elas pensam ou com o que nós sabemos que é verdade? A pergunta dele a fez refletir. Eu me importo com você. Não quero que sofra por minha causa. Letícia, eu já sofri muito na vida. Perdi a capacidade de andar, perdi pessoas que eu amava, perdi a confiança em muita gente. Mas com você, eu recuperei algo que achei que havia perdido para sempre. A capacidade de ser feliz. Os olhos dele brilhavam com emoção. Se isso incomoda o Alberto ou qualquer outra pessoa, problema deles. Eu não vou abrir mão da minha felicidade por causa da opinião dos outros. As palavras dele a tocaram profundamente, mas também a assustaram. A intensidade do sentimento dele por ela era evidente, e isso trazia uma responsabilidade que ela não sabia se estava preparada para carregar. Nos dias seguintes, Alberto intensificou a campanha contra ela. Espalhou boatos entre os funcionários, questionou publicamente algumas decisões de Henrique, insinuou que a empresa estava sendo mal administrada por causa de influências externas. A situação chegou ao limite quando Alberto convocou uma reunião com os outros sócios minoritários para discutir os rumos da empresa. Henrique foi pego de surpresa, mas compareceu. A reunião foi tensa, com Alberto apresentando números que supostamente mostravam queda na produtividade e aumento nos gastos supérfluos. Tudo começou quando certas pessoas ganharam influência indevida sobre as decisões da presidência, ele disse, olhando diretamente para Henrique. Estou sugerindo que seja feita uma auditoria completa e que sejam revistas algumas parcerias internas. O ataque era direto ao negócio de Letícia. Henrique se manteve calmo durante toda a apresentação, mas quando chegou sua vez de falar,
Sua voz estava firme e cortante. Alberto, se você tem alguma acusação específica a fazer, faça. Se tem provas de má administração, apresente. Mas não venha aqui com insinuações e ataques pessoais disfarçados de preocupação empresarial. A tensão na sala era palpável. Os outros sócios se entreolhavam desconfortáveis. Eu estou preocupado com o futuro da empresa, Alberto respondeu. E acho que todos deveríamos estar. A empresa nunca esteve melhor, Henrique rebateu. Nossos números são os melhores dos últimos 3 anos. A produtividade aumentou, a satisfação dos funcionários melhorou, os custos operacionais diminuíram. Se você tem problemas pessoais comigo ou com as pessoas que eu escolho ter na minha vida, resolva isso comigo pessoalmente. Não use a empresa como palco para suas frustrações. O confronto direto pegou Alberto desprevenido. Ele tentou retomar o controle da situação, mas os outros sócios começaram a questionar seus números, suas motivações. A reunião terminou sem nenhuma decisão tomada, mas ficou claro que Alberto havia perdido o apoio que esperava ter. Quando Henrique contou tudo para Letícia, ela ficou devastada. Isso é culpa minha. Eu trouxe problemas para sua empresa. Você não trouxe problema nenhum, ele rebateu. O Alberto sempre foi assim. Sempre tentou controlar tudo e todos. A diferença é que agora ele encontrou um alvo para descontar suas frustrações. Apesar das palavras reconfortantes de Henrique, Letícia não conseguia se livrar da sensação de que estava causando problemas. A situação a fez questionar se valia a pena continuar com o relacionamento, se não seria melhor para todos se ela se afastasse. Uma semana depois do confronto, Alberto fez sua jogada final. Ele havia descoberto que Letícia não tinha todas as licenças necessárias para operar no prédio comercial e acionou a vigilância sanitária para uma fiscalização surpresa. A fiscalização chegou num dia de movimento intenso. 3 fiscais rigorosos vasculharam cada canto do ponto de Letícia, checaram documentos, mediram temperaturas, coletaram amostras. Encontraram pequenas irregularidades que, embora não comprometessem a qualidade da comida, eram suficientes para aplicar multas pesadas e ameaçar o fechamento temporário. Letícia ficou desesperada. Todas as suas economias não seriam suficientes para pagar as multas e a possibilidade de fechar o negócio a aterrorizava. Quando Henrique soube, sua reação foi imediata. Vou resolver isso. Como? Tenho contatos, conheço gente na prefeitura, vou conversar com quem for preciso. Henrique, não quero que você use sua influência por minha causa. Isso só vai dar mais munição para o Alberto. Letícia, eu não vou ficar de braços cruzados vendo você ser perseguida por causa do nosso relacionamento. A determinação dele era admirável, mas ela sabia que aquilo poderia piorar tudo. Por favor, me deixa tentar resolver sozinha primeiro. Henrique hesitou, mas concordou. Tudo bem, mas se não conseguir, eu vou agir. Letícia passou os dias seguintes correndo atrás de soluções. Conversou com advogados, tentou negociar com os fiscais, buscou maneiras de regularizar tudo rapidamente. Mas as exigências eram muitas, os prazos curtos, e ela não tinha recursos suficientes. Foi quando Dona Vera, sua mãe, sugeriu algo que ela não havia considerado. Filha, por que você não pede ajuda para o Henrique? Ele é seu sócio, não é? Sócios se ajudam. Mãe, não é tão simples. Se eu aceitar a ajuda dele agora, vão dizer que eu só estou com ele por interesse. E daí, o que vão dizer? Você sabe a verdade. Ele sabe a verdade. O resto é barulho. A sabedoria simples da mãe a fez refletir. Talvez ela estivesse complicando demais as coisas, deixando o orgulho atrapalhar o bom senso. Naquela noite, ela procurou o Henrique. Preciso da sua ajuda, disse sem rodeios. Com as multas, ela confirmou com um aceno. Mas quero que seja um empréstimo. Vou pagar tudo de volta. Henrique sorriu.
Letícia, somos sócios. Investir na regularização do negócio é obrigação minha também. Não quero que ninguém pense que nada, ele a interrompeu. Chega de se preocupar com o que os outros pensam. Vamos resolver isso e seguir em frente. Com a ajuda de Henrique, todas as pendências foram resolvidas em uma semana. O negócio foi totalmente regularizado, as multas pagas, as licenças obtidas. Alberto ficou furioso ao ver que sua sabotagem havia falhado, mas não podia fazer mais nada. A partir daquele episódio, a relação entre Letícia e Henrique se aprofundou ainda mais. Ela percebeu que podia confiar nele completamente, que ele estaria sempre ao seu lado. Ele percebeu que ela era forte o suficiente para enfrentar qualquer desafio, mas sábia o suficiente para aceitar ajuda quando necessário. O negócio prosperou mais do que nunca. Letícia abriu um segundo ponto em outro prédio, depois um terceiro. Contratou mais funcionários, desenvolveu novos produtos, criou um sistema de franquias. Em 2 anos, havia se tornado uma pequena empresária de sucesso. Henrique, por sua vez, expandiu seus negócios para outras áreas, sempre com Letícia como consultora informal. A parceria profissional deles era tão sólida quanto o relacionamento pessoal. Uma noite, 2 anos e meio depois daquele primeiro encontro na calçada, Henrique preparou uma surpresa. Ele levou Letícia para jantar no terraço do prédio da empresa, que havia sido transformado em um jardim suspenso. O local estava decorado com velas e flores, uma mesa íntima preparada com todo cuidado. "O que é tudo isso?" ela perguntou maravilhada. "É uma celebração", ele respondeu, "do nosso aniversário de 2 anos e meio e de uma pergunta que preciso fazer." O coração de Letícia acelerou quando viu Henrique tirar uma pequena caixa do bolso. "Letícia, estes foram os anos mais felizes da minha vida. Você me devolveu a vontade de viver, de sonhar, de acreditar no futuro." Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. "Quer se casar comigo?" As lágrimas brotaram instantaneamente dos olhos dela. "Henrique, sei que talvez seja cedo, sei que nossa vida é complicada, sei que sempre haverá quem questione nossa relação, mas sei também que te amo mais do que achei possível amar alguém, e sei que quero passar o resto da vida ao seu lado." Letícia olhou para o homem que havia mudado sua vida completamente. O homem que a havia tirado da calçada e colocado no mundo, que havia acreditado nela quando ela mesma duvidava, que a amava não apesar de suas origens humildes, mas por causa da pessoa forte e determinada que ela era. "Sim", ela sussurrou. Depois repetiu mais alto: "Sim, eu aceito." Henrique colocou o anel em seu dedo com mãos trêmulas de emoção. O beijo que se seguiu foi carregado de promessas, de sonhos compartilhados, de um futuro que eles construiriam juntos. Quando se separaram, Letícia olhou para o anel brilhando em seu dedo e depois para o rosto radiante de Henrique. "Sabe o que é mais incrível em tudo isso?" ela perguntou. "O quê?" "Que tudo começou com um sanduíche de R$ 8 e um homem que teve coragem de sonhar junto comigo." Henrique riu, puxando-a para mais perto. "E agora temos uma vida inteira para continuar sonhando." Eles ficaram ali por horas, abraçados, olhando a cidade que se estendia a seus pés, planejando o futuro, relembrando o passado. Quando finalmente decidiram descer, já passava da meia-noite. No elevador, Henrique segurou a mão dela e disse com um sorriso travesso nos lábios: "Agora que você aceitou se casar comigo, posso te contar um segredo que guardei todos esses anos?" Letícia sentiu o coração acelerar com a pergunta, mas antes que pudesse responder, Henrique continuou, com a voz baixa e carregada de uma vulnerabilidade que ela raramente via. "Aquele primeiro dia não foi coincidência, Letícia. Eu já tinha te observado por semanas da minha janela. Via como você tratava cada pessoa com gentileza, como nunca desistia mesmo quando ignoravam você.
E um dia específico, vi você dar um sanduíche para um morador de rua, mesmo estando com pouco dinheiro no bolso. Naquele momento, decidi que precisava conhecer a mulher por trás daquela bondade. A revelação a deixou sem palavras por alguns segundos. Então, você planejou o nosso encontro? Planejei te conhecer, sim, mas tudo que veio depois, a sociedade, o amor, nossa vida, isso foi real. Foi construído dia após dia. Henrique segurou as mãos dela com firmeza. Desculpa não ter contado antes. Tinha medo de que você achasse estranho, que duvidasse dos meus sentimentos. Letícia o beijou suavemente, sentindo uma mistura de surpresa e ternura. É a coisa mais romântica e assustadora que alguém já fez por mim. Promete que não tem mais segredos? Prometo. Transparência total daqui para frente. Os meses seguintes trouxeram uma rotina intensa de preparativos para o casamento, expansão dos negócios e cuidados com Dona Vera, cuja saúde exigia atenção constante. Letícia queria uma cerimônia simples, mas Henrique insistia em celebrar adequadamente. Chegaram a um acordo, cerimônia íntima, seguida de festa para funcionários e amigos. A notícia do noivado se espalhou rapidamente, gerando reações diversas. Muitos funcionários ficaram genuinamente felizes, mas a elite empresarial local reagiu com murmúrios e comentários maldosos. Letícia era descrita ora como Cinderela dos sanduíches, ora como oportunista esperta. Henrique blindava a noiva desses comentários, recusando convites onde sabia que ela não seria bem recebida e aparecendo publicamente com orgulho ao lado dela. Alberto Mendonça, no entanto, não havia desistido. Ferido em seu orgulho e temendo perder definitivamente o controle que exercia, começou a arquitetar algo muito mais sofisticado. Contratou uma auditoria externa viciada para vasculhar cada centavo do refeitório e plantou sementes de discórdia entre acionistas minoritários, sugerindo que Henrique estava mentalmente instável, cego de paixão. Eles estão questionando nossos contratos de fornecimento. Henrique confessou uma noite, visivelmente tenso. Dizem que pagamos acima do mercado para os produtores orgânicos, mas temos todas as notas fiscais, todas as justificativas, Letícia argumentou, massageando os ombros dele. O Alberto está distorcendo os números, apresentando relatórios que fazem parecer que sangramos a empresa para beneficiar seus conhecidos. Alguns conselheiros estão começando a acreditar. A sensação de impotência era sufocante, mas Letícia não se deixou abater. Passou noites debruçada sobre livros de contabilidade, aprendendo termos técnicos, decifrando balanços com Sandra. Numa madrugada, comparando relatórios antigos com os atuais, encontrou algo suspeito. Henrique, olha isso! Ela o acordou às 3 da manhã com papéis na mão. Essa empresa, Manutec, recebia R$ 12.000 mensais do refeitório antes de eu assumir. Continuou recebendo por 3 meses depois, até eu cancelar porque nunca vi ninguém deles. Mas o contrato foi renovado automaticamente sem minha assinatura. Henrique analisou os documentos, sua expressão mudando de cansaço para fúria controlada. A Manutec é do cunhado do Alberto. Ele tentou empurrar essa empresa para outros setores e eu vetei, mas conseguiu infiltrar no refeitório quando eu estava me recuperando do acidente. A descoberta era a prova que precisavam, mas antes que pudessem usá-la, o destino pregou uma peça cruel. Na manhã seguinte, enquanto se preparava para confrontar Alberto, Henrique sentiu uma dor aguda no peito, faltou-lhe o ar e ele desabou. A ambulância chegou rapidamente, mas o diagnóstico foi assustador. Embolia pulmonar, complicação decorrente do estresse e imobilidade, que o colocou em coma induzido na UTI. O mundo de Letícia desmoronou. Sozinha nos corredores do hospital, ela enfrentou olhares de desdém e cochichos sobre quem era.
A situação piorou quando Alberto chegou com advogados e uma ordem judicial. Sinto muito, querida, ele disse com falsa consternação. Mas como Henrique está incapacitado e vocês não são casados legalmente, o conselho me nomeou tutor temporário. Você não tem direitos aqui. Visitas limitadas a 10 minutos diários, supervisionadas. Letícia sentiu uma raiva ancestral subir por sua espinha. Você não vai me afastar dele, Alberto. Eu sou a noiva, nós vivemos juntos e vou lutar com tudo que tenho. Você é uma vendedora de sanduíches que teve sorte. Volte para sua cozinha e reze para que ele acorde, porque se morrer, você sai com uma mão na frente e outra atrás. Mas Alberto subestimava a rede de lealdade que Letícia havia construído. Naquela noite, ela reuniu Sandra, o segurança da portaria, a faxineira e o técnico de TI. Preciso de provas, ela disse. Sei que Alberto rouba a empresa há anos. Preciso que me ajudem a provar isso antes que ele desconecte os aparelhos ou suma com o dinheiro. Era arriscado, quase suicida, mas todos tinham uma dívida de gratidão com Henrique ou Letícia. Naquela madrugada, o prédio empresarial virou palco de uma operação silenciosa. Enquanto isso, Letícia usava seus 10 minutos diários para conversar com Henrique, segurando sua mão inerte, contando sobre o plano, pedindo que lutasse. Embora os médicos dissessem que ele não podia ouvir, ela sentia um leve aperto em seus dedos. 3 dias se passaram, com Alberto demitindo funcionários leais e preparando a venda da empresa, até que o técnico entregou um pendrive a Letícia. Está tudo aqui, ele sussurrou. E-mails com a Manutec, transferências suspeitas e o pior, ele estava vendendo a patente principal pelas costas. Letícia não procurou a polícia imediatamente. Foi direto à reunião do conselho que Alberto havia convocado. Entrou na sala com roupas amarrotadas de quem dormia em cadeiras de hospital, mas com olhar de leoa defendendo a cria. Você não pode entrar aqui, Alberto gritou. Mas ela conectou o pendrive ao projetor e, sem dizer palavra, começou a exibir os documentos. O silêncio foi absoluto, enquanto e-mails comprometedores, extratos e gravações preenchiam a tela. Isso é montagem! É falso! Alberto berrava, mas os conselheiros já faziam ligações, acionando o jurídico. Acabou, Alberto, Letícia disse com voz firme. A polícia já está subindo. Alberto foi levado algemado, mas Letícia não ficou para ver. Correu de volta ao hospital, sentindo a missão cumprida, mas seu coração só se acalmaria quando Henrique abrisse os olhos. Foi naquela tarde, com o sol poente tingindo o quarto de dourado, que o milagre aconteceu. Letícia cochilava quando sentiu uma mão acariciar seu cabelo. Levantou a cabeça num sobressalto e encontrou os olhos de Henrique abertos, focados nela, cheios de amor infinito. Você parece cansada, ele sussurrou com voz rouca, e ela riu e chorou ao mesmo tempo, beijando suas mãos, agradecendo a tudo que existia. A recuperação foi lenta, exigindo meses de cuidados intensos, mas dessa vez Henrique não estava sozinho. Letícia transformou o quarto em escritório, comandando empresa e refeitório dali, enquanto alimentava o noivo com caldos nutritivos que preparava na cozinha do hospital. O casamento aconteceu 6 meses depois, não num salão extravagante, mas no jardim da casa deles. Dona Vera, mais frágil, mais radiante, empurrou a cadeira de Henrique até o altar improvisado sob uma árvore centenária. Letícia caminhou descalça pelo gramado, sentindo a grama fresca, vestida de branco simples com flores naturais no cabelo. No momento dos votos, Henrique fez um sinal para que ela se aproximasse, apoiou-se nos braços da cadeira e, com esforço sobre-humano, colocou-se de pé, trêmulo mas ereto, segurando as mãos dela para se equilibrar. Passei anos achando que minha vida tinha acabado naquela estrada, ele disse, olhando em seus olhos. Mas estava errado.
Minha vida só começou quando provei seu sanduíche e sua bondade. E eu achei que vendia comida para sobreviver. Ela respondeu, apertando suas mãos, dando-lhe sustentação. Mas estava alimentando minha alma para te encontrar. Eles se beijaram sob aplausos emocionados e Henrique voltou a sentar-se, exausto, mas vitorioso. Os anos seguintes trouxeram crescimento em todas as áreas. O negócio de Letícia virou rede nacional de alimentação saudável, com franquias em escolas e hospitais. Henrique vendeu parte das ações da empresa original para se dedicar mais à família e novos projetos. Criaram juntos uma fundação para ajudar empreendedores de baixa renda, oferecendo microcrédito e mentoria. Era uma forma de retribuir, de dar a outros as oportunidades que Letícia recebera. 2 anos após o casamento, veio a primeira gravidez. A reação de Henrique foi de alegria pura misturada com medo. Vou ser pai, mesmo depois de tudo? Vai, ela confirmou, rindo e chorando. Vamos ter um bebê. Henrique a abraçou com força e ela sentiu suas lágrimas. Nunca pensei que isso seria possível após o acidente. Achei que nunca teria família. Agora tem. Tem eu, minha mãe e, em breve, nosso filho. A gravidez foi tranquila, mas cheia de ansiedades. Henrique se tornou super protetor, insistindo que ela reduzisse o trabalho, descansasse mais. Reformou um quarto inteiro, transformando-o num berçário dos sonhos. Pesquisou sobre paternidade, leu livros, conversou com amigos pais. Está nervoso? Ela perguntou uma noite, vendo-o montar o berço pela 3ª vez. Apavorado? E se não for bom pai? E se minha condição atrapalhar? Letícia sentou-se ao lado dele. Vai ser pai maravilhoso. É a pessoa mais dedicada e amorosa que conheço. Nosso filho terá sorte de ter você. O parto aconteceu numa manhã de inverno, 3 semanas antes do previsto. Henrique não saiu do lado dela nem um segundo. Segurou sua mão durante cada contração. Sussurrou encorajamentos. Quando ouviram o choro do bebê, ambos desabaram em lágrimas. É um menino, a médica anunciou, colocando-o nos braços de Letícia. Henrique olhou para o filho com amor, medo e admiração absoluta. Quando o bebê foi colocado em seus braços, ele ficou imóvel, como se temesse quebrá-lo. Ele é tão pequeno, sussurrou maravilhado. Tão perfeito. Igual ao pai, Letícia sorriu, apesar do cansaço. Chamaram-no Gabriel, que significava mensageiro de boas notícias. Os primeiros meses foram intensos e exaustivos, mas também os mais felizes de suas vidas. Henrique se revelou pai dedicado e presente. A cadeira de rodas, que tanto temia ser obstáculo, virou vantagem. Gabriel adorava ser ninado enquanto Henrique se movia pela casa. Dona Vera ajudava sempre que podia, apesar das limitações. A família que Henrique sonhara ter estava completa. 1 ano depois, Letícia engravidou novamente. Não planejamos, ela disse preocupada. Mas estou feliz, você está? Henrique a abraçou, rindo. Mais que feliz. Uma casa cheia de crianças, de vida, de amor. É tudo o que sempre quis. Quando Sofia nasceu 9 meses depois, completando a família, Henrique chorou como no nascimento de Gabriel. 2 crianças, disse maravilhado. Temos 2 crianças. E elas têm o melhor pai do mundo, Letícia respondeu, observando com o coração transbordando. Os anos seguintes foram de crescimento constante. Gabriel cresceu curioso e inteligente. Sofia mais quieta, mas observadora, com determinação que lembrava a mãe. Henrique era pai presente e amoroso, mas também firme. Ensinava sobre responsabilidade, empatia, trabalho duro. Principalmente ensinava pelo exemplo, mostrando que limitações físicas não definiam uma pessoa. Quando Gabriel tinha 5 anos, perguntou sobre a cadeira do pai. Por que você não anda como mamãe? Henrique não hesitou.
Sofri um acidente há anos e minhas pernas pararam de funcionar. Mas descobri que não preciso delas para ser feliz, ser bom pai, fazer tudo que é importante. Você não fica triste? Às vezes. Mas aí olho para você, sua irmã, sua mãe, e lembro que tenho tudo para ser feliz. A resposta satisfez Gabriel, que nunca mais viu a cadeira como algo negativo. Dona Vera faleceu quando tinha 68 anos, mais frágil, mas ainda lúcida. Antes de partir, chamou Letícia para conversa particular. Estou cansada, filha. Meu coração está fraco, mas não tenho medo de morrer. Vivi bem, criei filhas maravilhosas, conheci meus netos. Segurou as mãos da filha. Antes de ir, preciso dizer o quanto estou orgulhosa. Transformou todas as dificuldades em força. Construiu família linda, negócio de sucesso, ajudou tanta gente. As duas choraram abraçadas, conscientes de que era uma despedida antecipada. Dona Vera partiu 3 meses depois, dormindo tranquilamente, cercada pela família. Nos meses seguintes, a ausência foi sentida profundamente, mas gradualmente a família aprendeu a seguir em frente, honrando sua memória através das ações. Gabriel e Sofia cresciam rápido. Aos 10 e 8 anos, já mostravam personalidades distintas. Gabriel era fascinado por tecnologia. Sofia adorava desenhar. Henrique incentivava ambos, sempre enfatizando educação, caráter, empatia. Não queria que crescessem mimados pela situação financeira privilegiada. Letícia, aos 38 anos, era empresária respeitada, palestrante requisitada, mentora de jovens empreendedores. Sua história inspirava milhares, mas ela nunca esquecia de onde veio, nunca perdia a humildade que a definia. Um dia, 15 anos após aquele primeiro encontro, Letícia organizava papéis quando encontrou a nota de R$ 50 que Henrique lhe dera. Guardara como lembrança, esquecida numa gaveta. Naquela noite, durante jantar em família, mostrou a nota para Henrique. Lembra disso? Ele sorriu, pegando a nota gasta. Como esquecer? Foi o melhor investimento que já fiz. R$ 50 que mudaram 2 vidas, ela disse pensativa. Não foram os R$ 50, Henrique corrigiu. Foi sua coragem de oferecer aquele sanduíche, minha ousadia de descer para te conhecer, a confiança que construímos. O dinheiro foi só detalhe. Gabriel, sempre curioso, perguntou: como vocês se conheceram? Conta de novo, pai. Henrique olhou para Letícia, ambos sorrindo, compartilhando a memória. Sua mãe vendia sanduíches na porta da minha empresa. Um dia, ela ofereceu um para mim. E percebi que estava diante de alguém especial. E você comprou? Sofia perguntou. Comprei, e foi o melhor sanduíche da minha vida. Anos depois, quando Gabriel estava prestes a entrar na faculdade e Sofia se preparava para o ensino médio, a família fez viagem especial. Voltaram à calçada onde tudo começara, agora com placa comemorativa que a prefeitura instalara reconhecendo o trabalho social da fundação. Foi aqui? Gabriel perguntou interessado. Exatamente aqui, Letícia confirmou. Ficava neste ponto todos os dias, vendendo sanduíches, sonhando com vida melhor. Sofia olhou o prédio imponente. E papai trabalhava ali em cima? No 12º andar, Henrique apontou. Dali via sua mãe todos os dias, admirando sua determinação. E se mamãe não tivesse oferecido o sanduíche? Gabriel perguntou. Ou se papai não tivesse aceitado? Letícia e Henrique se entreolharam. Então, provavelmente, nada disso teria acontecido, Henrique admitiu. Mas aconteceu, e cada escolha que fizemos nos trouxe até aqui. Tiraram foto em família naquele local, registrando o momento. Era forma de honrar o passado enquanto celebravam o presente e olhavam para o futuro. Naquela noite, Henrique encontrou Letícia na cozinha, preparando sanduíches naturais. Ela ainda fazia ocasionalmente por prazer, usando receitas que a tornaram famosa. Fazendo sanduíches? Ele perguntou sorrindo. Estou.
Depois de tantos anos, ainda amo fazer isso. Me lembra de onde vim, do que conquistei. Henrique pegou um dos sanduíches e deu uma mordida. Continua sendo o melhor que já comi. Mentiroso. Já comeu em restaurantes estrelados. E nenhum se compara a este. Porque este tem algo que os outros não têm. O quê? Tem amor, tem história, tem você. 2 anos depois, a Fundação ganhou o Prêmio Nacional de Empreendedorismo Social. Na cerimônia, Letícia foi convidada a discursar. Subiu ao palco nervosa, mas determinada. Há 20 anos, era menina da periferia que vendia sanduíches na rua para sustentar a família. Não tinha educação formal, recursos, conexões. Tinha apenas determinação e sonho vago de vida melhor. Fez pausa, olhando para Henrique na plateia. Então, um dia, um homem em cadeira de rodas aceitou comprar um dos meus sanduíches. Com aquele gesto simples, mudou completamente minha vida. Não apenas me deu oportunidade de negócio, mas mostrou que eu era capaz de muito mais. A emoção tomou sua voz. Este prêmio não é meu, é de todas as pessoas que acreditaram em mim, da minha mãe, que me ensinou a nunca desistir, da minha irmã, que sempre me apoiou, do meu marido, que viu potencial onde outros viam apenas vendedora de rua. O auditório explodiu em aplausos. Henrique estava de pé, aplaudindo com lágrimas nos olhos, orgulhoso da mulher extraordinária que ela se tornara. Gabriel decidiu cursar engenharia com foco em tecnologia assistiva, querendo desenvolver soluções para pessoas com deficiência. Sofia escolheu design gráfico, mas interessada em causas sociais. Ambos herdaram dos pais o desejo de fazer diferença no mundo. Em noite especial, 25 anos após aquele primeiro encontro, Henrique organizou surpresa para Letícia. Levou-a de volta àquela calçada. Mas o local estava transformado. Havia luzes decorativas, mesa elegante montada exatamente onde ela ficava com a cesta, música suave tocando. "O que é tudo isso?" ela perguntou maravilhada. "É celebração. 25 anos desde que você ofereceu aquele sanduíche que mudou nossas vidas." Jantaram ali na calçada enquanto pessoas passavam curiosas. Henrique contratara seguranças discretos para a privacidade, mas manteve o ambiente parecido com aquele dia distante. "Lembra do que estava pensando quando me ofereceu aquele sanduíche?" ele perguntou. Letícia pensou. "Lembro que estava cansada, preocupada com contas, desesperada para vender, mas quando olhei para você, vi algo diferente. Um homem que parecia tão cansado quanto eu, mas de forma diferente. Cansado da vida, talvez." Estava certo. Eu estava exausto de fingir que estava bem, de manter aparências, de viver vida vazia. Segurou a mão dela. "E então você apareceu com seu sorriso genuíno, sua determinação, sua luz. E de repente quis viver novamente. E eu quis sonhar novamente." Ela completou. "Você me mostrou que podia ser mais." Nós nos salvamos mutuamente, Letícia. Essa é a verdade. Eu te dei oportunidade, você me deu propósito. Foi troca justa, parceria verdadeira desde o início. Brindaram com vinho caro em taças de cristal, ali na calçada onde tudo começou, cercados pelas luzes da cidade, pelas memórias do passado e promessas do futuro. Os anos continuaram passando, trazendo novos desafios e vitórias. A empresa de Letícia se expandiu internacionalmente. A fundação ajudou milhares. Gabriel desenvolveu tecnologias inovadoras. Sofia ganhou prêmios por trabalho artístico. Mas, através de tudo, Letícia e Henrique permaneceram o centro sólido ao redor do qual tudo girava. No 30º aniversário de casamento, cercados por filhos, noras, genros e netos, Letícia olhou para Henrique e viu não apenas o homem que mudara sua vida, mas seu melhor amigo, parceiro em tudo, amor de sua vida. "Se arrepende de alguma coisa?" ela perguntou baixinho, enquanto a festa acontecia ao redor. Henrique a puxou para mais perto, beijando sua testa. "De nada.
Absolutamente nada. Cada escolha, cada desafio, cada momento nos trouxe até aqui. E aqui é exatamente onde quero estar. Letícia sorriu, aninhando-se em seus braços. Eu também. E ali, cercados pelo amor que construíram, pela família que criaram, pelo legado que deixariam, entenderam que a verdadeira riqueza nunca fora sobre dinheiro ou sucesso empresarial. A verdadeira riqueza estava nos momentos compartilhados, nas vidas tocadas, no amor que crescia a cada dia. Numa tarde de outono, 40 anos depois daquele primeiro encontro, Letícia e Henrique, agora avós carinhosos, caminhavam devagar pela mesma calçada. Henrique, com cabelos completamente brancos, ainda dirigia a cadeira com habilidade, enquanto Letícia, aos 62 anos, mantinha a postura elegante e o sorriso caloroso que a definiam. Pararam no ponto exato onde tudo começara e observaram uma jovem vendedora do outro lado da rua, oferecendo doces caseiros com sorriso tímido. "Ela me lembra alguém", Henrique comentou sorrindo. Letícia apertou a mão do marido e olhou para a menina com ternura. "Vou comprar um doce. Talvez ela precise apenas de uma oportunidade." Henrique observou sua esposa atravessar a rua. A mulher que começara com nada e conquistara tudo, não pela força ou astúcia, mas pela persistência inabalável do amor. Enquanto havia conversar com a jovem vendedora, soube que o ciclo de bondade continuaria, que aquele sanduíche de R$ 8 comprara muito mais que um almoço, comprara um legado. Letícia voltou sorrindo, com um brigadeiro na mão e brilho nos olhos que ele conhecia bem. "Ela faz faculdade de enfermagem à noite", contou, dividindo o doce com ele. "Peguei o telefone. Acho que precisamos de estagiárias no ambulatório da empresa." Henrique riu, balançando a cabeça, admirado com a capacidade inesgotável dela de enxergar potencial onde outros só viam invisibilidade. O sol se punha refletindo nos vidros do prédio, que agora levava o nome de ambos na fachada. Ali, naquela calçada onde tudo começara, eles não eram mais o milionário e a vendedora, eram apenas duas almas que tiveram coragem de acreditar que um simples gesto poderia mudar o mundo. "Vamos para casa, senhora Azevedo?" ele perguntou, girando a cadeira em direção ao carro, onde os netos os esperavam acenando. "Vamos, senhor Azevedo." Ela respondeu, caminhando ao lado dele, no mesmo passo, na mesma direção, sabendo que não importava o que o futuro trouxesse, eles sempre teriam um ao outro e a certeza de que haviam saciado para sempre a fome mais profunda do ser humano, a fome de ser visto, amado e respeitado. Henrique parou a cadeira por um instante, olhou para ela com o mesmo brilho nos olhos de 40 anos atrás e disse, com um sorriso travesso que fazia seu coração disparar como no primeiro dia: "Sabe de uma coisa, meu amor? Se eu tivesse que escolher de novo entre todos os sanduíches do mundo, eu ainda escolheria o seu, porque foi o único que veio temperado com amor verdadeiro e mudou minha vida para sempre." Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.